Em nosso episódio anterior, nos aprofundamos nas características de um dos nossos instrumentos, o Certificado de Recebível Imobiliário, conhecido como CRI. Hoje, encerraremos a nossa primeira temporada do podcast. Esperamos que vocês tenham se desafiado junto conosco e aprendido mais sobre o mercado. Para encerrar esse ciclo, não poderíamos deixar de falar sobre o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, também conhecido como FDIC. Esta é a Rádio Vert, nosso podcast interno que vai explorar o mercado financeiro, a securitização e o ambiente corporativo de forma descomplicada e envolvente. Eu sou Juliana Santiago e te acompanharei nessa jornada. Nessa primeira temporada, focaremos no mercado em que atuamos e em nossos principais produtos. Para começarmos, precisamos recordar de um fato importante. Aqui na Vert temos uma gestora, que foi criada com a ideia de gerenciar fundos, principalmente FDICs. E para nos ajudar a compreender mais sobre esse ativo, contaremos com a ajuda de Felipe Rogado e Aline Carvalho, da área de Gestão de Fundos. Para começar, Rogado, você poderia iniciar comentando brevemente sobre a história da nossa gestora? Quando surgiu e o porquê? Claro, vamos lá. A ideia da gente abrir uma gestora aqui na Vert, ela está bem relacionada com o nosso objetivo de conseguir oferecer diferentes serviços financeiros para os nossos clientes. E aí, acho que quando a gente pensa em securitização, os principais instrumentos que vêm na cabeça, acho que o primeiro deles é o CR, né, que são certificados de recebíveis, então que a gente conhece ali como exemplo os CRAs, os CRIs, e o outro acaba sendo o FDIC. E até então, como securitizadora, a gente sempre emitiu os CRAs e os CRIs, mas a gente não conseguia oferecer o serviço de gestão de FDICs para os nossos clientes, porque até então a gente não tinha licença para atuar como gestora. E foi daí que veio a ideia. E na prática, o trabalho de administração e gestão de FDICs é muito parecido com o trabalho de administração e gestão dos certificados de recebíveis. Então era algo que realmente fazia sentido a gente ter aqui dentro da Vert. E aí, contando brevemente, né, sobre a história da nossa gestora, foi no final de 2018 que a gente fez a solicitação para a CVM para a gente atuar como gestora de recursos. Também foi nessa mesma época que a gente fez o pedido de adesão aos códigos ANBIMA. E aí esses pedidos foram aprovados em meados de 2019. E aí logo na sequência, em setembro, 19, por aí, a gente teve o mandato do nosso primeiro FDIC. E aí tem um tempo ali, né, de estruturação do FDIC, enfim, e aí esse primeiro FDIC ele foi liquidado em meados de 2020, acho que em maio de 2021. E aí atualmente a gente tem por volta de uns 21 FDICs sob gestão e alguns em estruturação. Aline, você poderia também nos explicar um pouco sobre o que é um FDIC na prática, quais as suas características e como ele funciona? Lógico, vamos lá. Um FDIC, basicamente, ele é um veículo de securitização. Né? O que significa isso? Um instrumento que a gente usa para conseguir antecipar recebíveis e para conseguir linkar, né, um investidor com um tomador de crédito. Tá? Então, em linhas gerais, é basicamente isso. Um FDIC é basicamente um fundo de investimento em direito creditório. Né? Um fundo é um condomínio, tá? Basicamente é essa a característica principal dele, e quando a gente fala que é em direito creditório, é onde a gente vai aplicar o recurso que a gente tem disponível nesse instrumento. O direito creditório, ele pode ser uma infinidade de títulos ali, né? No fim do dia, qualquer título representativo desse direito creditório, qualquer formalização desse direito creditório, já é válida para a gente poder comprar esse ativo ali, esse tipo de título para dentro do fundo, tá? De forma muito macro, como que a gente trabalha dentro desse FDIC, né? Como que operacionaliza esse veículo? Basicamente, a gente vai fazer uma captação de recurso, então a gente vai entrar ali em contato com os investidores que têm interesse em colocar
recurso dentro desse instrumento, e a gente vai usar esse recurso dessa captação para compra de direito creditório e assim linkar esse tomador, seja ele uma empresa, uma pequena empresa, uma empresa já constituída, um tomador, pessoa física, enfim, vai depender muito de cada tipo de estrutura, tá? A gente pode ter diversos tipos de FDIC. Então, a gente pode ter de fomento mercantil, de crédito estudantil, enfim, de diversos setores, tá? Eu acho que vale pontuar isso. Falando um pouquinho da estrutura do fundo de investimento, a gente tem que organizar como a gente vai colocar essa captação de recurso para dentro desse fundo, né? Então, a gente vai ter ali alguns tipos de classes de cotas. Então, a gente pode ter uma sênior, que vai tomar um risco menor, mas, em consequência, também tende a ter um retorno um pouco menor. A gente pode ter uma mezanino e tem uma subordinada também, que normalmente é quem toma maior risco, mas que tem a chance de ter um retorno maior. Esses investidores compram cotas desse fundo. Uma vez que entra esse recurso, a gente aqui faz a gestão desse recurso e desse fundo de investimento, dentro das regras que estão estipuladas ali em regulamento, levando sempre em conta a regulação atual. Então, hoje, por exemplo, a gente está falando do 175, e as diligências que a gente sempre tem que ter, independente das regras que estão atuais hoje, né? E, Rogado, como que a Vert ela pode atuar na emissão desse ativo hoje? E como ocorre todo o processo de estruturação? Eu diria que o processo de estruturação de um FDIC ele é muito similar ao processo de estruturação dos outros instrumentos que a gente tem aqui na Vert. Assim, o processo em si não chega a ser muito diferente, não. Assim, eu falaria que existem dois principais cenários ali de estruturação, né? Um deles é aquele que a Vert, de fato, é o estruturador. E aí o nosso time de estruturação é o que vai pensar e desenhar do zero toda a estrutura. Então, vai pensar nos critérios de elegibilidade, nos indicadores de monitoramento, nas subclasses e a subordinação, enfim, em todas ali as características do fundo. E o outro cenário é aquele que existe um estruturador terceiro, então, por exemplo, a área de DCM de um banco, mas que eles contratam a Vert para prestar o serviço de gestão do fundo. E aí, acho que vale comentar que, independente da Vert ser esse estruturador oficial, né, ou não, o nosso time de estruturação ele participa durante todo esse processo de estruturação. Então, auxiliando na preparação dos documentos, na revisão da estrutura, na implementação dos controles aqui dentro da Vert. Até porque, assim, mesmo que tenha um estruturador terceiro, quem vai tocar o dia a dia do fundo é a gente aqui da Vert. Então, o nosso time de estruturação, eles têm o trabalho também de garantir que tudo que está sendo colocado no documento da operação, ele funciona de fato na prática e que a gente vai conseguir fazer, né? E aí, uma vez que esse processo de estruturação ele é finalizado e o fundo é liquidado, aí é quando começa o trabalho de gestão mesmo, que é o dia a dia do nosso time, que é fazer a compra dos direitos creditórios, a verificação dos critérios de elegibilidade, acompanhamento dos indicadores de monitoramento, da performance do fundo, enfim. Aline, recentemente, a CVM publicou uma nova regulamentação para fundos, a Instrução CVM 175, que trata inclusive sobre FDICs. Você poderia comentar brevemente sobre as principais alterações e impactos para o gestor? Claro, Ju, vamos lá. A 175, ela veio movimentando bastante o mercado, tá? Nesses últimos tempos a gente teve extensivas discussões, tanto no âmbito jurídico, como de gestão, com outros players de mercado, até pelo nível de complexidade, tá, do documento. Então, o que a gente notou, tá, que eu acho importante colocar aqui, um aumento de responsabilidade ali por parte do gestor, tá? Então, a gente tem algumas atividades que antes ficavam com o administrador, que hoje passam a ser responsabilidades regulatórias ali do gestor.
e que, consequentemente, impactaram bastante não só o dia a dia operacional, mas também a estrutura como um todo, né? Então, os fundos que a gente tem que estavam pré-175, a gente tem que fazer um ajuste não só na documentação, que exige um esforço jurídico ali, mas também do ponto de vista operacional, além de mudar essas estruturas que a gente já tinha mais ou menos no pipe para conseguir atender esse normativo para novas estruturas que já está valendo, né? Então, eu acho que tem essas duas frentes que é importante pontuar. Aí, falando um pouquinho sobre essas obrigações que mudaram, tem várias coisas que estão em discussão, inclusive, até o momento, tá? Mas as principais que já estão em vigor e que a gente já está implementando ou já implementou para as novas estruturas, a verificação de critérios de elegibilidade passa a ser uma responsabilidade regulatória do gestor, tá? Muitas estruturas a gente já fazia e já tinha essa obrigação dentro da documentação, mas não era uma obrigação regulatória. Agora a gente passa a ser o responsável. Além disso, duas obrigações que a gente tem que são bastante impactantes ali no operacional são a obrigação de registro de lastro e de verificação de lastro, tá? A gente tem carteiras bastante pulverizadas aqui e isso impacta até em volume, né, de análise. Então, a gente tem uma preocupação em ser diligente, em olhar para esses direitos creditórios e ter certeza de que o direito creditório, ele, enfim, está com todas as características dentro dos critérios de elegibilidade e em conformidade também com o que a gente recebe ali nos arquivos no dia a dia. Aí eu vou falar um pouquinho do que é o registro e do que é a verificação para ficar um pouco mais claro para todo mundo, né? O registro, ele é realizado por um parceiro, né? Então a gente tem alguns players aí de mercado que fazem esse registro e é como se fosse uma garantia, entre aspas, de que nenhuma outra parte ela detém esse direito creditório. Então ele fica registrado em nome do fundo, tá? Então uma vez que eu vou comprar esse direito creditório, eu peço o registro dele em nome do fundo dentro dessas plataformas, e uma vez que está registrado, outro player que for tentar fazer esse registro dentro dessa plataforma não vai conseguir porque já está em nome do fundo, tá? Então acaba sendo uma forma da gente garantir ali que esse direito creditório está em nome do fundo e nenhum outro, enfim, fundo de investimento ou PJ consegue fazer esse registro, tá? Além disso, a verificação de lastro, ela é basicamente um cara-crachá ali entre a informação que a gente recebe todos os dias de sessão, então a compra do direito creditório, com o lastro efetivamente da operação, tá? O lastro é basicamente o título de dívida. Então, a gente vai olhar para o que é válido, tá, desse direito creditório. Então, a gente compra um papel, a verdade é essa. E aí, a gente vai verificar o que está dentro desse papel e o que a gente recebe ali na troca de informações via sistema, tá? É uma garantia também de que todas as informações estão em conformidade e que está tudo ok para a gente seguir com a compra desse direito creditório. E aí, pensando nisso, existe todo um trabalho operacional de conectividade entre a gestora e essas registradoras, tá? Para fazer esse registro, e também essa prestação de serviço, que é a verificação de lastro, que inicialmente era feita pelo administrador. Então, existe ou a contratação de um terceiro, ou inclusive a implementação de uma área para verificação de lastro. É um escopo de trabalho bastante amplo e que acaba sendo novo aqui para dentro da gestora. Gado, considerando que o FDIC é um investimento de renda fixa, mas como qualquer outro tipo de investimento é preciso ter consciência de que ele ainda assim tem riscos, você pode mencionar um pouco sobre os principais benefícios e os riscos desse instrumento? Aqui eu também diria que nos FDICs não muda muito dos principais riscos e benefícios que a gente vê nas nossas outras estruturas e instrumentos de securitização. Então, assim,
trazendo um pouco do exemplo, né, dos FDICs multissacados, por exemplo, que são aqueles que têm vários devedores e que acaba se assemelhando bastante aos nossos CRAs e CRIs pulverizados, né? Então eu diria que assim, o principal risco é o risco de crédito mesmo dos devedores. Então é o risco de inadimplência, é o risco dos devedores não pagarem no final do dia. Por outro lado, eu acho que esses instrumentos de securitização que a gente está acostumado, eles trazem vários mitigantes contra esse risco de inadimplência. Então, por exemplo, o principal deles é a própria pulverização. Diferente, por exemplo, de às vezes uma debênture, né, onde você tem um único devedor, o seu risco de crédito é daquela única empresa. Então, ou ela vai pagar, ou assim, se ela der inadimplência, é isso, né? O investidor não recebe. Por outro lado, nesses instrumentos pulverizados, a gente está falando de vários devedores. Então, o que pode acontecer é que, às vezes, um devedor da inadimplência, ele deixa de pagar, mas o impacto é muito menor do que se fosse um único devedor dentro desses instrumentos de securitização. Então, acho que essa pulverização, ela já ajuda bastante. E aí, além disso, também dá para contar, que é um pouco do que a Aline já falou, que são com as diferentes séries e subordinações dentro desses instrumentos. Então, geralmente, esses instrumentos a gente tem o que a gente chama de série sênior, a série mezanino, a subordinada. E aí, como que funciona, né? As primeiras perdas são sempre assumidas pelos investidores da subordinada. Depois, começa a ir para os investidores da mezanino. E, por último, da sênior. E aí, claro, quanto mais risco, maior o retorno. Então, o investidor, ele pode entrar, claro, né, dependendo ali se ele quer tomar mais risco ou não, escolher a série que ele vai entrar. Então, só trazendo como um exemplo aqui, né, se a gente está falando que tem 100 devedores, né, e aí um da inadimplência, provavelmente o investidor da sênior ainda assim não vai perder dinheiro, porque quem vai acabar perdendo é o investidor da subordinada. Então, é uma forma que ele consegue entrar nesses instrumentos bem mais protegidos. E aí, além disso, a gente tem próprios mecanismos dentro do instrumento também que acabam trazendo uma proteção de crédito maior. Então, por exemplo, a gente tem os critérios de elegibilidade, que são aqueles critérios que a gente verifica na compra dos direitos creditórios. Então, existem alguns critérios ali definidos que falam quais créditos podem ser comprados e quais não. E aí, geralmente, enfim, ali você já tenta limitar de alguma forma de você não comprar determinados devedores que você entende que pode ter risco de crédito maior. E também, durante todo o funcionamento do fundo, existem indicadores de acompanhamento. Então, a gente aqui do lado da Vert, de gestão, a gente está sempre acompanhando a performance do fundo e reportando isso para os investidores também. Então, acho que esses acompanhamentos também são bem importantes para mitigar esses principais riscos do instrumento. Bom, pelo que eu entendi, não é à toa que os FDICs estão crescendo ano após ano. Segundo os dados mais recentes da Ambima, a participação dos FDICs no patrimônio líquido das indústrias de fundos aumentou de 3% em janeiro de 2020 para mais de 5% em 2024. Esse avanço se torna ainda mais impressionante quando nós observamos que o patrimônio líquido total dos FDICs mais que dobrou em apenas 4 anos, passando de 220 bilhões em janeiro de 2020 para mais de 440 bilhões atualmente. Sendo assim, Rogado, você poderia nos explicar de uma forma prática de como um FDIC pode ser benéfico para uma empresa e o porquê desse produto estar crescendo tanto? Tá, vamos lá. Acho que a gente já comentou um pouquinho, né, da diferença dos FDICs para os CRIs, para os CRAs, mas acho que até pensando... É que agora, antes, os CRs, né, eram bem focados realmente nos CRAs e nos CRIs. Então, quando a gente falava do certificado de recebíveis, era realmente muito voltado para o agronegócio e para o setor imobiliário. Agora acho que a gente já tem já está com uma gama maior ali, vieram novas resoluções, enfim, mas o FDIC, ele
tem também, até então ele tinha, né, o benefício de que você consegue atuar com diversos setores, que é um pouco do que a Aline falou, né? Aqui, seja recebíveis comerciais, financeiros, enfim, a gente consegue colocar dentro do FDIC. Então, acho que isso já possibilitava, né? Ele já possibilita você conseguir expandir ali para diversos setores. E eu acho que, de forma geral, a grande vantagem desses instrumentos de securitização para as empresas é a diversificação de funding. Então, para a empresa é vantajoso também que ela não fique dependendo ali de um financiamento só de bancos, né? Então, se acontece alguma coisa, enfim, setor bancário, às vezes ela está muito dependente ali de um único tipo de financiamento. Então, é importante para a empresa que ela possa expandir e começar a acessar outros mercados, né? Então, aqui, no caso desses instrumentos de securitização, é uma forma dela acessar o mercado de capitais. Então, ela realmente conseguir dinheiro de outras formas. E acho que tem um ponto também que, assim, estava comentando dos FDICs pulverizados, né? Pode ter o caso, por exemplo, de uma empresa que, olhando para o risco de crédito dela sozinho, pegando o demonstrativo financeiro daquela empresa, talvez ele não seja tão bom, né? E que se ela fosse se financiar puramente com o risco de crédito dela, talvez a taxa que ela fosse captar poderia ser uma taxa não tão atrativa para ela. Por outro lado, quando ela vai para um instrumento de securitização, em que ela acaba cedendo os recebíveis dela e ela acaba criando um instrumento pulverizado, o risco de crédito do investidor, ele não está no risco de crédito daquela empresa, né? Só daquela empresa. Ele passa a ter um risco de crédito de todos aqueles devedores pulverizados que estão lá dentro. E aí até estava comentando, né? Eu comentei de alguns benefícios e formas de proteger e de mitigar os riscos, que é ali da pulverização, dos índices de subordinação, dos critérios. Isso acaba, justamente por mitigar os riscos, pode fazer com que a taxa de captação também seja menor. Então, às vezes, é uma forma de empresas que, pelo risco de crédito dela puramente, pegariam taxas mais altas, conseguirem se financiar de uma forma mais barata. Então, acho que eu diria que esses são as principais vantagens para empresas quando elas pensam nesses instrumentos de securitização e ainda para o mercado de capitais. E Aline, para ilustrar ainda mais, você poderia compartilhar um case de sucesso envolvendo o FDIC? Posso sim, Ju, vamos lá. Eu vou falar do FDIC de Sebrae, tá? É um case bastante interessante porque junta o nosso conhecimento de estrutura de mercado, de fundo de investimento, com a necessidade do momento da pandemia. Né? A gente viveu um momento bastante complexo e que ninguém esperava, que foi esse momento da pandemia, e muita gente sofreu de diversas formas, né? O pequeno empreendedor, que é o foco do atendimento ali do Sebrae, né? Foi um dos que mais foi impactado, porque no fim do dia a gente teve, por muito tempo, as pessoas trabalhando de casa, enfim, e aí mudou o movimento e obviamente que esses pequenos empreendedores sofreram bastante ali nesse período. Na intenção de tentar minimizar essa dificuldade desse momento para esse pequeno empreendedor, o Sebrae buscou parceiros, tá, para estruturar esse fundo de investimento e tentar dar essa linha de crédito para esses empreendedores, de alguma forma tentarem sobreviver a esse momento mais complexo, mais crítico, tá? E aí, trazendo, assim, um pouquinho de números para a gente ter uma ideia, o foco inicial era tentar ajudar 2.500 empresas, tá? E foram beneficiadas 2.850, tá? Então, teve até um pequeno aumento aí do número de casos
que era o foco, o que é ótimo. O Sebrae colocou 50 milhões nesse fundo, que foram aí distribuídos para diversos pequenos empreendedores, a taxas muito baixas, o que faz uma super diferença, porque no fim do dia, se você vai buscar uma linha de crédito, instituições financeiras e tudo mais, num processo mais formal, normalmente a taxa vai ser, acaba sendo um problema para o pequeno empreendedor nessa situação principalmente, né? E aí um dos números mais interessantes é que 98% dessas empresas sobreviveram à pandemia, então conseguiram minimamente ter esse fôlego por conta dessa estrutura que foi criada e dessa linha de crédito que foi criada nesse formato. E outra coisa, né? Essa sobrevivência dessas pequenas empresas, elas acabam impactando diversas outras famílias, né? Porque no fim do dia tem pelo menos 1, 2, 3 funcionários ali trabalhando nessas empresas e que vão manter o sustento ali da casa. Então, é interessante até do ponto de vista social mesmo, o benefício que foi criado dentro desse fundo. E aí, olhando um pouco para faturamento, né? 55% das empresas teve uma queda de faturamento ali durante a pandemia e depois de ter tomado essa linha de crédito que foi possibilitada pelo fundo de investimento, teve um aumento de 12%. Então, assim, conseguiu melhorar um pouco a situação em que estava a partir desse fundo, tá? Então, eu acho bem interessante. E aí, tem todo uma outra questão que é a operacional, né? Como colocar isso de pé, porque o tempo é super importante nesse cenário, né? A gente ficou por mais de um ano aí com muita coisa fechada, então era importante colocar de pé a estrutura de forma rápida. Nesse sentido, a gente conseguiu criar uma estrutura aqui dentro da Vert que possibilitou essa linha de crédito para ajudar o Sebrae a atingir esse objetivo de conseguir ajudar esses pequenos empreendedores, tá? Então a gente fez, ajudou eles na diligência para convocar ali outros parceiros para prestar outros tipos de serviço, por exemplo, de cobrança, tá, dessa carteira. Além disso, a gente estruturou um site por onde o tomador conseguia fazer envio de documentação, trocar ali com os analistas de crédito, tá, para saber se estavam elegíveis ou não para dentro desse fundo. E isso acontecia de forma muito rápida, exatamente porque 1 mês, 2 meses a mais, a empresa podia sofrer muito. E a ideia era que a gente conseguisse atender. Então, eu acho que esse foi um ponto bastante importante e um case de bastante sucesso pelo impacto que ele gera. Eu acho bastante legal. Bom, eu encerro esse episódio, então, agradecendo a você, Rogado, e você, Aline, por nos ajudar a entender ainda mais sobre FDIC. E assim encerramos a nossa primeira temporada da Rádio Vert. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada de aprendizado e nos vemos na próxima temporada.